Fala gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Otávio Chagas e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um mercado que eu acho essencial qualquer apostador conhecer. Principalmente quem está começando, já ir se adaptando, ver como é que ele funciona. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, já peço, dá uma curtida, comenta o que tu tá achando e também se tu não está inscrito no canal, te inscreve aí, beleza? Então, bora lá! Antigamente eu colocava nos stories do Instagram uma lista dos jogos que eu ia trabalhar e também do lado de cada jogo a entrada. Por exemplo, Internacional, AH, menos 0,25. E eu recebia várias mensagens do pessoal perguntando o que é esse AH, o que é esse número que tem do lado, o que significa. AH, Asia Handicap, ou HA, Handicap Asiático, é a mesma coisa. Tem gente que usa AH, tem gente que usa HA, mas quando tu vê essas duas siglas, significa a mesma coisa. Diferente do Match Odds, onde a gente tem três opções, time A, empate ou time B, o handicap asiático a gente só tem duas, time A ou time B. Uma vai ser positiva e outra vai ser negativa. O empate ele vai estar embutido no handicap positivo, pode-se dizer assim. No handicap asiático a gente praticamente vai dar uma vantagem ou uma desvantagem para determinada equipe. Linhas negativas são desvantagens e linhas positivas são vantagens. Nesse exemplo eu vou usar um clássico, pegar Internacional e Grêmio para usar nos exemplos das linhas e vou falar sobre a linha 0, 0,25, a 0,5, a 0,75 e a linha 1. Então vamos para o quadro que eu vou explicar cada uma delas. Na linha de handicap 0, nada mais é do que o mercado de DNB, ou o empate anula aposta. Quando tu tiver, por exemplo, o jogo Inter e Grêmio, na linha 0 vai ter o 0 para o Inter e o 0 para o Grêmio. Se tu pegar handicap 0 para o Internacional, para te ter um green, tu precisa que o Inter ganhe por qualquer resultado. Se o Inter perder esse jogo, é red. E se o jogo acabar empatado, assim como o mercado de DNB, a tua aposta, a tua entrada vai ser devolvida para ti. Tu não vai ter prejuízo e nem lucro. Normalmente tu vai achar para jogos mais parelhos. A partir da linha 0,25, nós vamos começar a ter o negativo e o lado positivo. Tu pode encontrar tanto nessa maneira de estar escrito, ou nessa maneira, quando eles põem o 0 e o 0,5. No caso, o 0,25 está entre esses dois. Como eu falei antes, o negativo a gente dá uma desvantagem para a equipe, e no positivo a gente vai dar uma vantagem. Nesse caso, se escolhermos o menos 0,25 para o Inter, a gente está querendo dizer que ele é levemente favorito para essa partida. Ela continua sendo um jogo equilibrado, mas o Inter é levemente favorito. Como eu falei antes, a linha negativa dá uma desvantagem. Então o Inter, para esse jogo, vai começar o jogo, na verdade, com menos 0,25 gols a 0 para o Grêmio. Então ele vai começar com essa desvantagem. Nesse caso, para a gente ter um green para o time do Inter, a gente vai precisar que o Inter ganhe por pelo menos um gol de diferença, 1-0, 2-0, 2-1, qualquer resultado a favor do Inter é um green. Em caso de vitória do Grêmio é red, vai aumentar a desvantagem que o time tem. E em caso de empate, como é que funciona? Se o jogo acabar empatado, independente do placar, 0-0, 1-1, 2-2, no menos 0,25 para o Inter, a gente vai ter metade da nossa entrada devolvida e a outra metade vai ser perdida. Então, no menos 0,25, tu tem essa oportunidade de não ter um red cheio em caso de empate. Se a gente tivesse pego mais 0,25 para o Inter, por exemplo, o Grêmio seria levemente favorito para essa partida, o placar iria começar com o Inter tendo uma vantagem de 0,25 gols a favor dele. Nesse caso também, para ter um green cheio, tu vai precisar de uma vitória do Inter, porque mais 0,25-0 não é considerado uma vitória. Então, para ter um green cheio, o Inter tem que ganhar por qualquer placar. Se perder o jogo, é red cheio. E em caso de empate, nessa linha mais 0,25, tu vai ter metade da aposta ganha. Ou seja, se a gente entrou, por exemplo, numa odd 2 para o time do Internacional e o jogo acabou empatado, seria como se tu tivesse ganho uma odd de 1,50. Por exemplo, se tu entrasse com 10 reais numa odd de 2, tu ia ter um retorno de 20 reais, um lucro de 10 reais. Como só metade da aposta é ganha, é a mesma coisa se tivesse entrado no 1,5. 1,5 vezes 10, tu vai ter um retorno de 15 reais, o teu lucro vai ser metade do lucro que seria. A linha 0,5. Essa linha aqui equivale ao match odds e ao dupla chance. O menos 0,5 é a mesma coisa que o match odds, né? Quem vai ganhar o jogo.
e o mais 0,5 seria igual ao dupla chance. Bom, se em caso de pegar o menos 0,5 para o Internacional, significa que tu vê o Inter como um favorito. O Inter, para ganhar esse jogo, o Inter vai começar com uma desvantagem de menos 0,5 gols, e então, para te ter um green nesse jogo, tem que ser uma vitória. Independente do resultado, é green. E em caso de empate, nesse caso, não tem meia devolvida, meia ganha, não tem nada. Em caso de empate, como equivalente ao match odds, é head cheio. E derrota também head cheio. Então, o menos 0,5 só vai ter green se o teu time ganhar essa partida. Se tivesse pego mais 0,5 para o Internacional, aqui tu vai estar cobrindo mais de um resultado. No menos 0,5, cobria apenas a vitória do time. No mais 0,5, tu está dando uma vantagem de meio gol para o time do Internacional. Então, em caso de vitória do Inter, é green, tranquilo. Em caso de derrota para o Grêmio, vai ser red. Mas e se o jogo acabar empatado? 0-0, 1-1, 2-2, independente do resultado, tu tá cobrindo também um empate. Então tu vai ter green com a vitória do Inter e também com um empate. Então o menos 0,5 cobre apenas a vitória e o mais 0,5 cobre a vitória e o empate para a equipe que tu escolher. Esse é um dos casos que eu comentei, onde o empate está embutido em uma das opções do handicap asiático. Linha 0,75. Se a gente pegar o menos 0,75 para o Internacional, significa que a gente vê ele como um grande favorito para ganhar esse jogo. Essa linha tu também pode encontrar ela dessa maneira. 0,5 e 1, 0,5 e 1. Seria a média desses dois valores. No menos 0,75 a gente tem algo parecido com o menos 0,25. Por exemplo, quando a gente pega o menos 0,75 para o Inter, a gente está vendo ele como um bom favorito para esse jogo. Nesse caso, qualquer derrota é red, um empate para o Internacional nesse caso também é red, e a vitória por um gol, 1-0, 2-1, 3-2, vai ser meia ganha. Como a gente tem menos 0,75 a 0, a desvantagem de menos 0,75 gols, se o Inter fizer um gol, soma com menos 0,75, tu vai ter mais 0,25 a 0. Então, tu vai ter meia aposta ganha. Para te ter um green cheio nessa entrada do Internacional menos 0,75, tu precisa que o Inter ganhe por 2 gols de diferença. No caso, 2-0, 3-1 ou 3-0, né? Mais. Tem que ser mais de 2 gols de diferença para te ter um green cheio nessa entrada do menos 0,75. Mais 0,75. O Internacional vai ter quase um gol inteiro de vantagem contra o Grêmio. Então, da mesma maneira que o mais 0,5, aqui tu vai estar cobrindo o empate e a vitória do time do Internacional. Mas qual que é a vantagem desse mais 0,75? Se o Grêmio fizer um gol no Inter e o jogo acabar com um gol de diferença, tu vai ter meia aposta devolvida. Vai ser como o menos 0,25. Por exemplo, no caso de um gol para o time do Grêmio, significa que o Inter vai estar em desvantagem de um gol. Menos 1 mais 0,75 vai ser igual a menos 0,25. Metade da aposta devolvida. E para fechar a linha de handicap 1, é meio parecido com o handicap 0, porque ela vai ter aquele lance de te devolver a entrada cheia em caso de vitória ou derrota por um gol de algum time. Vamos lá, menos 1. Menos 1 para o Internacional significa menos um gol de desvantagem na partida. Se tu já entendeu os handicaps até agora, tu já deve ter percebido. Se o jogo acabar 1-0 para o Internacional, o placar vai ser 0-0. Se o jogo acabar 2-1, vai ser 1-1. Em caso de empate nessa linha cheia, é a mesma coisa que o DNB. Eles te devolvem a tua aposta. Então, menos 1 para o Inter precisa, para ter um green cheio, 2 gols de diferença. Se ganhar por 1-0, 2-1, 3-2, um gol de diferença, a aposta é devolvida, tu não ganha nada, mas também não perde nada. Em caso de vitória ou empate, é red cheio. Dando uma vantagem de um gol, ou mais um, para o Internacional, o Inter vai começar a partida como se estivesse ganhando de 1-0. O Grêmio ganhando de 1-0 vai deixar o jogo igual, e
2-1, 3-2 para o Grêmio, vai ser a aposta devolvida. Se o Grêmio ganhar por 2-0 ou 3-1, 3-0, mais de 2 gols, vai ser um head. Mas se o jogo acabar empatado, ou o Inter ganhar, vai ser um green para ti. Então, para dar uma revisão básica das linhas. Handicap 0 ou DNB, empate anula aposta, normalmente tu vai encontrar em jogos parelhos, em jogos equilibrados entre as duas equipes. A linha 0,25, um menos 0,25, tu vai dar um leve favorito para algumas das duas equipes. Continua sendo um jogo equilibrado, mas alguma das equipes tem uma leve vantagem sobre a outra. No menos 0,5, aí tu já está dando um favorito. Essa equipe é uma equipe para ganhar esse jogo. No menos 0,75, a equipe já é bem mais favorita, né? Tem uma qualidade, tem uma possibilidade de ganhar por mais de um gol esse jogo. E no menos 1, a equipe normalmente tem que ser uma equipe mais dominante, vai ganhar por mais de um gol, pode fazer goleada. Mas vale ressaltar o seguinte, a gente olha às vezes muito o menos, a linha negativa. Muitas vezes a gente vai achar muito valor nas linhas positivas. Às vezes as casas dão um favorito muito grande para alguma equipe e nem sempre no jogo ele se converte em campo. Então vale muito a pena às vezes dar uma olhada no mais 1, no mais 0,75, no mais 0,5. Vale a pena tu estudar tanto as linhas negativas quanto as linhas positivas. E lembrando as linhas que são iguais a outros mercados, né? O Asian Handicap 0, DNB, Asian Handicap menos 0,5, Match Odds, Asian Handicap mais 0,5, DC, dupla chance. Quando tu for olhar o mercado DNB, Match Odds ou dupla chance, quando tu encontrar a odd e ela te agradar, ela bater de acordo com a tua análise, vale às vezes dar uma olhada também nas linhas asiáticas. Às vezes essas linhas estão com uma odd um pouco mais acima desses mercados aqui, dependendo da casa que tu usa. Por exemplo, tu pode achar um DNB a 1,90 e se tu for olhar no handicap 0, se essa for a linha principal do jogo, pode estar a 1,95. Menos 0,5 pode estar a 1,80, tu pode achar 1,90. Mais 0,5 pode estar a 1,80 também, e tu pode achar às vezes a 1,83, 1,85. Às vezes a diferença é pequena, mas às vezes a diferença é grande. Então toda vez que tu for entrar em um desses mercados e tiver o mercado asiático, dá uma olhada no que é equivalente, porque assim às vezes tu consegue extrair uma odd maior e dando green um lucro maior também. Então é isso, gurizada. Espero que tenha entendido como funciona essa entrada pré-live nos jogos em handicap asiático. E outra coisa, vale lembrar, nem sempre tu vai ser lucrativo em todas as linhas, ou só nos negativos, ou só nos positivos. Tu tem que planilhar, tu tem que anotar e ver direitinho e estudar em quais que tu consegue tirar mais valor e consegue ser mais lucrativo. Então tenha paciência, vai estudando, não te afoba e vai fazendo a tua metodologia. Então para fechar, mais uma vez eu peço, dá uma curtida, comenta aí o que tu achou do vídeo. Tem dúvida? Deixa aí, vamos conversar, eu explico qualquer coisa, vamos trocar alguma ideia. Se tu não está inscrito também, te inscreve no canal, acompanha o projeto que a gente está fazendo, que eu vou trazer cada vez mais conteúdo desses assuntos ou também de trading. Vou deixar aqui também o meu Instagram e o meu Twitter. E se quiser acompanhar meu trabalho, eu vou deixar aqui o Instagram do grupo BetGo. Lá eu coloco as minhas entradas. Tem mais 3 tipsters comigo, cada um com o seu mercado e a sua liga. Então, independente de onde tu gosta de trabalhar, com certeza lá tu vai achar entradas para as ligas que tu gosta. Então é isso, até a próxima. Valeu!